no Egito, tanto tempo no deserto, mas foi porque Deus queria ensinar ao povo muita coisa. Da mesma forma que Jericó estava fechada porque o povo estava com medo, Deus tinha um propósito em tudo isso. Jericó, então, era a primeira terra a ser conquistada por Josué, depois da morte de Moisés, né? E eu imagino também que Josué estava com medo, apesar de ser um homem de batalha, um homem de guerra. Depois da morte de Moisés, eu acredito que o povo ficou com muito medo também, ficou com um pouco de receio, né, do que Deus poderia fazer dali em diante. Porque eles aprenderam a confiar em Moisés durante esse tempo todo. E agora Deus estava levantando Josué, né, para continuar essa batalha. Então Josué, ele era o sucessor de Moisés. Da mesma forma que Deus levantou Moisés, Deus estava levantando também Josué para continuar essa caminhada. Né? E o Senhor, ele dá algumas estratégias para Josué, para conquistar essa terra prometida. Deus então pede para que Josué envie 2 espias para essa terra, para sondar a terra, mas eu acredito que não seja somente para sondar, porque Deus ele já conhecia aquele povo, Deus já conhecia aquele lugar, Deus tinha um propósito maior com tudo isso. E o propósito de Deus para enviar 2 espias à terra era para salvar uma pessoa. Uma pessoa que não tinha medo. Uma pessoa que enfrentou as dificuldades daquele povo, daquela cidade, e fez a vontade de Deus. Olha o que Deus faz através de uma pessoa. Né? Às vezes nós oramos, buscamos ao Senhor e parece que estamos sozinhos, mas Deus ele faz muita coisa através de uma pessoa, através de uma oração. E através da vida de uma pessoa, de uma mulher, Deus salvou a família toda dela. Né? E Deus ele tinha estratégias para o povo de Israel, a qual Josué obedeceu. Josué estava se preparando para uma grande conquista, né? Conquistar essa cidade forte que era Jericó. E essa cidade era extremamente murada, com muralhas grandes, portões grandes. Era uma cidade extremamente difícil de entrar, de sair. Então não era para qualquer pessoa, não era para qualquer guerreiro entrar nessa cidade. Então Deus ele dá algumas estratégias para Josué para entrar nessa terra. E Jesus ele fala para Josué que essa terra já está prometida, que essa terra está diante dele, que Deus já deu essa terra. Glória a Deus. Basta apenas ter fé e confiar, apenas conquistar. Deus pede para Josué aqui, Josué, a cidade já está prometida, já está adiante, apenas conquiste a cidade. E as bênçãos do Senhor não vêm na nossa vida por acaso, não cai do céu. Às vezes nós precisamos batalhar e conquistar. Né? Deus ele dá algumas estratégias para Josué, mas ele mostra para Josué o quanto Deus é na vida dele. Glória a Deus. Deus fala que da mesma forma que ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. Apenas Deus disse, esforça-te e tem bom ânimo. Deus falou para ele que aonde ele pisar a planta dos pés dele, Deus estaria com ele. Apenas precisava se esforçar e ter bom ânimo. É verdade, Jesus. Em toda a Bíblia, Deus ele trabalha com seus princípios. Né? Deus tem um propósito em cada história, em cada acontecimento na Bíblia. Deus ele sempre tem um propósito em cada acontecimento. Em Romanos 15 já diz, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Deus ele é um Deus de promessas.
E é isso que nós podemos aprender aqui nessa noite. Que Deus é um Deus que faz promessas e que cumpre essas promessas. Só basta nós esforçar e ter bom ânimo. Porque não é de qualquer forma, de qualquer maneira que nós vamos conquistar as promessas de Deus na nossa vida. Nós vamos aprender então com Josué os princípios que Deus deu a ele para conquistar a terra prometida. E uma das coisas que nós podemos aprender aqui no versículo 8, diz assim, ó, E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiros, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Olha o que Deus diz aqui na última frase, e a arca do Senhor os seguia. A arca do Senhor naquele tempo simbolizava a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Deus ele tinha uma aliança com o seu povo, a qual ele fez essa promessa, e isso simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, não adiantava dar 6 voltas, 7 voltas em torno de Jericó, se não tivesse a presença de Deus. Então essa foi uma das estratégias que Deus deu para Josué para conquistar essa terra. Em todas as voltas que o povo de Israel dava, em torno de Jericó, em torno das muralhas, a presença de Deus estava com eles. Eles não estavam sozinhos, né? E mais uma coisa que nós podemos aprender aqui é se consagrar a Deus. Porque Deus diz ali, ó, no versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ou seja, não tem como Deus fazer maravilhas no meio de nós se nós não consagrarmos a Deus. Se tudo que nós fizermos, nós não consagrarmos perante o Senhor. Em Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E quando eu digo consagrar ao Senhor, é consagrar por inteiro a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, nós precisamos entregar a Deus, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. Porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Ela é boa, perfeita e agradável, né? É como se nós pedíssemos para Deus para que Ele governasse a nossa vida. E tudo que nós temos, porque foi tudo que o Senhor quem nos deu, né? Então é tudo dele, é tudo para a honra e glória dele. Mas nós precisamos querer que o Senhor cuide das nossas vidas, de tudo que é nosso, de tudo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos querer, nós precisamos entregar ao Senhor e buscar a Ele cada vez mais, porque Deus ele não arromba as portas do coração, né, do ser humano. Deus ele não é como o diabo que entra sem ser convidado. Deus ele só entra quando nós pedimos, quando nós buscamos. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Era Deus pedindo para Josué para ensinar o povo a confiar em Deus. Porque sozinho eles não podiam fazer nada. Mas com a presença de Deus eles poderiam conquistar muita coisa, muitas promessas de Deus. Né? Provérbios 3:5 diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, se nós não confiarmos no Senhor, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Não tem como nós conquistarmos a promessa do Senhor sem nos consagrarmos a Ele, sem nos santificarmos a Deus. Deus ele está ensinando o povo aqui de Israel a ter paciência. Paciência para conquistar as promessas de Deus, porque não vai ser da noite para o dia. Deus ele tem o tempo de espera e para nós às vezes parece que está demorando tanto, mas é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa através desse tempo de espera. Nada acontece por acaso, né?
Então Deus ele está ensinando o povo aqui a ter paciência, da mesma forma que Deus ensinou lá no deserto, passando por 40 anos. Foi um momento de espera grande para o povo aprender a ter paciência também. E Deus está dizendo que nós também precisamos ter paciência para conquistar as promessas que Deus tem na nossa vida. Verdade, Deus. Porque aqui Josué fala para o povo rodear a terra por 7 dias. Interessante essa estratégia que Deus dá, né? Deus ele estava trabalhando a paciência do povo. Quantos não alcançam, né, as promessas de Deus pela falta de perseverança, de paciência, por não saber esperar. Por não saber esperar o tempo de Deus. É verdade, Deus. Né? Se Josué ele se não tivesse esperado até o 7º dia, eu acredito que eles não teriam conquistado aquela terra. Né? Então nós precisamos saber esperar o tempo do Senhor. Em Hebreus 10 diz assim, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então sem a paciência nós não conseguimos alcançar a vontade de Deus. Verdade. Né? Por que tem aumentado tanto o nível de ansiedade no povo, no mundo atual? Porque o povo não sabe esperar. O povo não sabe ter paciência. Quer tudo para ontem, quer tudo para agora. Não sabemos esperar as coisas acontecerem naturalmente. Não esperamos Deus fazer a vontade dele. Né? Hoje em dia a gente consegue ver aí no mundo tantas brigas, tantas discussões, no trânsito, no trabalho, dentro da casa, por falta de paciência. Porque não sabem esperar, não sabem lidar da melhor forma possível. Né? Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ele só ouve o nosso clamor quando nós esperamos com paciência nele. Né? As coisas não acontecem como nós queremos, e graças a Deus por isso. Porque se acontecesse como nós queremos, ia dar errado, né? Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Às vezes a gente não entende no momento, mas lá na frente a gente vai entender, e mesmo que não entenda, o mais importante é saber que Deus está cuidando de tudo. Né? E durante esse processo de paciência, de espera, nós precisamos aprender com esse povo a ficar em silêncio. Deus disse para o povo não fazer barulho durante 7 dias. Né? Às vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor por não saber ficar calado, por não saber falar na hora certa, no momento certo. E às vezes falamos o que não deve para quem não deve, na hora errada, e muitas vezes nós perdemos a bênção por falar as promessas que o Senhor tem na nossa vida antes delas se cumprirem. Não estou dizendo que seja errado, né, compartilhar algumas coisas, mas tem muitas coisas que nós precisamos esperar no Senhor. Não sair falando antes de se cumprir, né? Deixar para contar o testemunho depois que aconteceu o milagre. Né? Porque tem muita gente que não entende as bênçãos do Senhor. Deus, é verdade. Tem muita gente que não está verdadeiramente no mesmo propósito que nós. Né? Às vezes nós contamos querendo compartilhar porque nós estamos felizes e alegres com as bênçãos do Senhor, mas às vezes o outro não está. Né? E é aí que nós perdemos as nossas bênçãos porque o povo às vezes não compartilha com a mesma fé que nós. Né? Então temos que aprender a confiar e a esperar somente no Senhor, a compartilhar as bênçãos, as promessas somente com o Senhor, em silêncio, Deus, em propósito com Deus. E Deus estava ensinando a esse povo. Né? Deus estava ensinando a esse povo a ter disposição. Ali no versículo 15 diz assim, e sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia somente.
para avançar nas bênçãos do Senhor, nós precisamos ter disposição. Tem muita gente que perde as bênçãos do Senhor por não estar disposto a fazer o que é necessário. Deus aqui ele está ensinando o povo a ser disposto a fazer a vontade de Deus, a ter disposição. Né? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos a fazer o que Deus manda nós fazer para alcançar as promessas de Deus na nossa vida? Esse povo aqui, ele só recebeu a promessa de Deus porque eles cumpriram com o que o Senhor tinha dito. Né? Cada regra, cada momento, cada palavra que o Senhor dizia para esse povo, o povo seguia as ordens de Deus. E é por isso que eles conquistaram essa terra. Né? Eles já tinham rodeado a cidade por 6 dias. E quantos de nós, né, não vivemos uma vida de conquista por falta dessa disposição que eles tinham? Né? Nós não temos, às vezes, essa disposição que o povo tinha de rodear a terra por 7 dias, 7 vezes só no último dia, né? E às vezes parecia muito para eles. E às vezes Deus pede para nós um pouquinho mais de esforço para conquistar a terra prometida, para conquistar as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus pede um pouquinho mais de esforço. Né? Se nós não nos esforçarmos, nós não recebemos a bênção que o Senhor tem. Né? Eu acredito que para Josué isso não era um problema, porque Deus tinha já ministrado no seu coração que aquela terra já estava conquistada. Só precisava de um pouquinho mais de esforço. Né? Só precisava de um pouquinho mais de obediência, de perseverança. Né? Deus pedia para que Josué esforça-te e tenha bom ânimo. Sem esforço, nós não conseguimos conquistar muita coisa na nossa vida. Né? Tem muita gente querendo conquistar as bênçãos do Senhor sem se esforçar. Esperando, né, as bênçãos cair do céu, chegar, né, na porta da casa. E não é bem assim que nós vamos conquistar as bênçãos de Deus. Deus ele tem algo muito grande para nós, mas nós precisamos obedecer a sua palavra. Nós precisamos se esforçar. Né? Deus abençoa a quem tem disposição, quem tem persistência. Porque esse povo aqui ele teve persistência. É aquela pessoa que não desiste. Né? Rodear a terra por 7 dias significa que eles não desistiram no meio do caminho. Glória a Deus. Né? Às vezes poderia ali ter pessoas que no primeiro, segundo dia já estava cansado, já estava desanimado. Mas ainda bem que eles não persistiram e continuaram essa caminhada, né? Continuaram a obedecer a voz de Deus. Glória a Deus. Porque se nós não persistimos, nós não conseguimos alcançar as bênçãos. Né? Às vezes a gente começa um estudo, começa numa profissão e começa um ministério novo e às vezes nós paramos no meio do caminho e ainda queremos receber a bênção de Deus. Né? Se não persistir, não vai receber a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é para aqueles que perseveram até o fim. É para aqueles que vão até o fim. Né? Quantas conquistas a gente abre mão por falta de persistência. E Deus ele está pedindo para nós nessa noite para persistir um pouquinho mais naquela bênção que o Senhor tem preparado para nós. Né? Como Deus disse para Josué, a bênção já está aí, a promessa já está aí. É só conquistar. Mas para conquistar não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Né? Deus ele trabalha com os seus princípios. Existem alguns princípios que nós devemos seguir para conquistar as bênçãos do Senhor. Né? Eu acredito que se Josué, se dependesse dele, rodearia a terra 10, 20, 30 vezes, porque ele já sabia o que o Senhor tinha para aquele povo. Né? Deus já tinha falado com eles sobre o que os aguardava, né? Sobre uma terra que manava leite e mel. E as promessas do Senhor para a nossa vida estão aí, só nós precisamos conquistar. Né? Deus está falando para nós aqui hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Deus está falando, eu já entreguei o milagre na sua mão. Basta acreditar, basta confiar, basta ter fé, persistir, perseverar. Porque o milagre não vai acontecer da noite para o dia. Tem um momento de espera. E nesse momento de espera para o milagre acontecer é onde Deus está nos ensinando muita coisa. Deus ele tem muito para nos ensinar nesse momento de espera. Né? Como na pregação de sábado passado, Deus falou sobre Davi. Né? Que Davi, depois de ser ungido, né? O menor da sua casa, depois de ser ungido, para onde Davi voltou? Né? Não foi assentar no trono e colocar uma coroa na cabeça, né? Ele voltou para o pasto cuidar da ovelha do seu pai. Aleluia! Glória a Deus! Porque até o tempo da promessa se cumprir na vida dele, Deus tinha muito a ensinar a ele. Né? Davi ele não teria matado um gigante se ele não tivesse matado um urso antes, ou um leão antes. Né? Deus às vezes permite provas pequenas na nossa vida, porque Ele sabe que através dessas provas pequenas nós vamos vencer maiores lá na frente. Nós precisamos só persistir e esperar com paciência no Senhor. As promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Nada se cumpre sem ter fé. Eu tenho certeza que aquele povo tinha muita fé no Deus que eles serviam. Senão não teriam conquistado a promessa. Né? Deus disse tudo isso foi para Josué, não foi para o povo. Quando a gente ouve a voz de Deus, diretamente de Deus, como Josué ouviu, é muito mais fácil acreditar, né? Agora, quando o povo ouve de Josué essas palavras, é um pouquinho mais difícil de acreditar. Então, é por isso que precisa ter fé. Porque fé é acreditar naquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Fé é acreditar naquilo que Deus tem para nós lá na frente, sem a gente conseguir enxergar no momento. No momento parece que nada é possível, mas a fé é isso, é acreditar no impossível de Deus. Né? Tudo isso aqui parece loucura aos olhos humanos, mas aquele povo teve fé no que Deus tinha pedido para o povo fazer. É verdade, Deus. Né? Deus nessa noite ele pede para que nós tenhamos fé para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Não vai ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? Em 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Né? Então, para muita gente, a fé que nós temos parece loucura. Né? Parece impossível, mas se nós cremos nesse Deus que nós servimos, a nossa fé pode alcançar muitas maravilhas. Né? Em nome de Jesus nós vamos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Né? Caminhar com Deus muitas vezes é crer no impossível, é crer naquilo que a gente não vê. Né? Em Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, através da fé, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos alcançar grandes bênçãos na nossa vida, porque Deus é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz. Né? Se Deus ele fez promessa na sua vida, é porque Ele vai cumprir. Mas Ele pede para nós: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, como Ele pediu para Josué. E em nome de Jesus nós vamos conquistar através da fé. Né? E em Hebreus 11:30 ele relata ali que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. 7 dias rodeando a terra. Não foi 7 dias que fez o muro cair. Não foram os gritos que fizeram o muro cair. Foi a fé desse povo. Foi a fé em Deus que fez com que os muros se caíssem. Né? Às vezes nós fazemos tanta coisa, nós procuramos tantos meios para conquistar algo. Às vezes, quando algo dá errado na nossa vida, nós procuramos primeiramente um irmão, um vizinho, um pastor,
Mas a primeira coisa que nós devemos procurar na nossa vida é a presença de Deus. Porque a fé que nós temos em Deus é o que vai fazer acontecer o milagre. Não é os outros recursos que nós temos disponível na nossa mão. Né? Uma coisa que Deus pedia ao povo aqui é santidade. No versículo 18 diz assim, ó: não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Né? Em algumas versões aqui na outra Bíblia está escrito: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Sabe o que Deus está dizendo aqui para o povo? Ter santidade. Porque sem santidade esse povo não conquistaria as bênçãos que o Senhor tinha. Né? Deus ele queria que o povo vivesse em um estado de santificação, ou seja, de separação. Né? Ser separado é como nós nos santificamos diante do Senhor. É ser um povo separado. Né? Deus estava dizendo para este povo: não se contamine com o que há em Jericó. Da mesma forma que Deus está dizendo para nós hoje: não se contamine com as coisas do mundo. Né? Da mesma forma que Israel não se mistura com Jericó, a igreja não se mistura com o povo do mundo. Nós precisamos ser um povo santificado, um povo separado, para Deus cumprir as promessas na nossa vida. E Jericó era um símbolo do mundo. Por isso que Deus ele deu essa regra para o povo de Israel. Deus deu essa informação para eles, avisando o povo, para que o povo se santificasse, para que o povo não pegasse algo que não pertenciam a eles, né, que pertenciam ao povo de Jericó. Então Deus ele dá essa estratégia para Josué, dizer ao povo para não se contaminar com Jericó. E nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo, né? Porque a igreja do Senhor ela é um povo separado. Né? Para conquistar as bênçãos de Deus nós precisamos estar se santificando cada vez mais. Ali em 2 Coríntios 6,14 diz assim: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E santidade é isso, é viver de uma forma separada. É não fazer o que o mundo faz, é não seguir a moda, né? Porque para ir para o céu nós precisamos fazer parte da minoria, que é aqueles que adoram verdadeiramente o Senhor em espírito e em verdade. Né? Deus ele diz que está à procura de verdadeiros adoradores, e se ele está procurando é porque está em falta, né? É porque está difícil de encontrar. Então que nós possamos fazer parte dessa minoria que adora o Senhor, que se santifica ao Senhor verdadeiramente. Né? Em Romanos 12 diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Né? Os princípios de Jericó ele não servem para nós. Por isso que nós precisamos nos santificar cada vez mais no Senhor. Não fazer com que o diabo nos use, né? Use a nossa mente, a nossa vida para fazer coisas que desagradam a Deus. Que nós possamos se santificar cada vez mais. Né? Então as conquistas elas dependem da santidade no Senhor, né? De fazer a vontade de Deus. Né? Não foram os gritos, não foram o fato de rodear a terra,
foram a obediência ao Senhor que fez com que os muros daquela cidade caíssem. Né? É através da obediência a Deus que nós vamos conquistar as promessas de Deus na nossa vida. Né? E aqui para finalizar aqui no versículo 7, fala sobre Acã, né? que não aceitou, que não obedeceu à vontade de Deus. E ali fez o que Deus não ordenara fazer. Né? Ele tomou para si coisas de Jericó, a qual não lhe pertenciam. E Deus, ele cumpriu com o que tinha dito a Josué. Deus falou para Josué: se o povo não obedecer, eu trarei morte, né? Trarei algo ruim para o povo de Israel. E foi o que aconteceu por causa do pecado de Acã, né? Que desobedeceu a voz de Deus. Ele atrai morte para si e atrai desgraça e maldição para o povo de Israel. Né? Que nós possamos não ser igual a Acã, né? A desobedecer a Deus e depois reclamarmos por conta das provas que Deus manda, né? Por conta da desobediência. Que nós possamos obedecer verdadeiramente a Deus para conquistar as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Amém? Dá tempo de cantar um hino? Né? Vamos se pôr de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque Deus tem bênçãos para nós. Aleluia. Eu creio, meu Deus, Tu és fiel. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Agradecemos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Filho, sabe que eu te amo e não te deixo só. Sabe que quando luta você é vencedor. Sabe que o mal às vezes tenta você, mas eu como teu Deus te livro do perigo. Filho, sabe que pra mim você é especial. Conheço bem a tua luta, mas isso é normal. Estou te provando pra te aprovar depois. Por ti, meu filho, eu faço o que for. Filho, quantas vezes você triste lamentou, até em desistir você pensou. Mas te digo, não faça isso. Filho, no mundo muitos
vaso precioso pra Deus e não abandona vocês. Essa batalha não é tua, ela é do Senhor. E é Ele quem te guarde pra você, o vencedor. É somente confiar e acreditar, pois a vitória é tua. Pois a vitória é tua. A vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, todos estão felizes com a mensagem também. Amém. Que Deus abençoe a vida da irmã Deise. Amém. Que o Senhor possa cumprir, né, o ministério na vida deles. Que Deus possa usá-la cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Bom, Jesus é bom, né? Hoje nós temos duas revelações aqui hoje. A Deise pregando.